Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Seu Bolso, Sua Vida, onde eu vou ensinar a você se organizar financeiramente, a você investir seu dinheiro para no futuro você ter uma aposentadoria própria. O vídeo de hoje é os 5 passos para a gente se organizar financeiramente. Tudo tem que ter um início, então bora pro vídeo. Primeiro passo que você tem que aprender. Todo mês você pensa assim, poxa vida, eu trabalhei tanto e quando chega no final do mês eu não tenho dinheiro. O que aconteceu? Eu fiz as minhas contas para mim ia sobrar. Quando chega no final do mês você pega o seu salário, você paga suas contas, não fica com nada e às vezes nem dá. Aí você se obriga a usar cartão de crédito, que é um dos vilões. Vamos ter um vídeo ainda falando sobre cartão de crédito. Primeiro passo para tudo, para o começo. Lá em 2012, quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu não tinha mais nada, foi aí que eu aprendi uma coisa. Você tem que saber quanto você ganha e quanto você gasta. Você precisa saber disso antes de você ganhar e você gastar. Muitas pessoas deixam para fazer as contas só depois que recebe o salário. Aí quando recebe o salário, o que acontece? Não dá nem para pagar as contas. Então o primeiro passo é: saiba da sua realidade. Vamos lá, vamos ver como é a nossa realidade. Então o que você tem que fazer? Ou você tem que ter um movimento de caixa, um livrozinho, ou você tem que ter um caderno, ou você tem que ter uma planilha no computador. Mais pra frente eu vou mandar minha planilha para vocês verem como ela é bem organizada. Geralmente tem pessoas que gostam de baixar aplicativos. Eu já testei, gente, eu não aconselho. Aplicativo é muito complicado, você esquece de anotar, você não consegue controlar direito, eles pedem muitas exigências, aí você acha meio complicado, não anota. Eu já tentei, esquece. Então, você tendo um movimentozinho de caixa, esse livrozinho de caixa, eu vou até fazer colocar no computador para vocês verem em tela maior. Ele vai ter o que entrou e o que saiu, então fica mais fácil de você controlar. Aplicativo, você esquece geralmente de anotar. O que é que eu faço hoje? Eu tenho uma planilha que eu anoto tudo. Só que quando eu estou, por exemplo, estou no centro, aí não estou com o meu computador, aí o que é que eu faço? Eu vou lá no meu celular, eu tenho um bloco de notas. Vocês têm que aprender a anotar tudo. Gastou isso aqui, vai gastar isso aqui, comprou um sapato, comprou isso. Vamos lá no bloco de notas, ó, gastei isso aqui. Quando chega em casa, pega o celular, você tem que ter o hábito. Você tem que ter o hábito de sempre pegar o celular e olhar o bloco de notas, ó. Isso aqui, ó, vou anotar. Porque senão quando chega no final do mês você não lembra. Não tem como a gente se lembrar de tudo. Olha, aquelas pessoas que dizem assim, não, eu tenho tudo na cabeça. Esquece. Não tem. Não tem tudo na cabeça. Que quando eu era mais novo eu não conseguia me lembrar de tudo, quanto mais agora. Porque eu não me lembro mais de nada. Agora se eu não anotar eu esqueço de tudo. Você vai no centro, compra um sapato pro seu filho, você nem se lembra o que você comprou no outro dia. Então você tem que anotar tudo. Primeiro passo, saiba da sua realidade. Anota. Vamos lá. Quanto é que eu vou ganhar esse mês? O meu salário aqui é um salário mínimo, 1.518, tem um desconto do FGTS, eu só fico com 1.400. O que eu fiz de renda extra? Você também tem que ter o hábito de tentar fazer uma renda extra, porque se você for querer viver só com salário, você não vai conseguir. Então, hoje, atualmente, eu tenho 2 rendas extras fora o meu salário. Então você vai lá, ok? Fiz isso aqui, ó. Formatei um computador, recebi tanto, fiz um bolo, que tem gente mulheres que faz bolo para fora, fiz salgado para fora. Então tudo que for renda extra, você vai anotando tudo. Entrou, esse mês entrou 2.000. Então agora vamos ver o que é que eu vou gastar. Então, primeiro passo, saiba da sua realidade. O segundo passo, galerinha, o segundo passo é separar o dinheiro, separar o que é essencial e separar o que é gastos desnecessários. Por exemplo, o que é um gasto essencial para a sua vida? Aluguel, primeira coisa. Todo mundo que recebe o pagamento, qual é a primeira coisa que ele paga? O aluguel. Porque sem o aluguel ele não vai ter uma casa para morar. Então, ó, já foi feita até pesquisas. As pessoas que desenvolvem produtos, elas fazem essa pesquisa. Primeira coisa que o ser humano paga, aluguel. Se você tiver uma casa própria, ótimo. Mas a primeira coisa que você separa, aluguel. Qual é a segunda coisa? Água e luz, que são essenciais. Você não vive numa casa sem água, você não vive numa casa sem luz, sem energia. Então, essenciais é o que? Aluguel, primeiro de tudo. Depois vem a conta de água, a conta de luz e a sua alimentação. São os 4 pontos principais de todo ser humano. Então, todo mundo
vai gastar com isso. Você vai lá no seu caderno e já anota lá: aluguel, conta de água, conta de luz, alimentação. Aí o quinto, a internet. Hoje ninguém vive sem internet. Tem muitas pessoas que preferem usar dados móveis. Você paga ali um plano que nem a gente paga da Brisanet hoje, R$30, e você tem dados móveis para o mês inteiro, mas você paga. Então você vai lá e vai anotar todos os seus gastos essenciais. Poxa, os meus gastos essenciais já dá quase o meu salário. Então aí você já vê que você não pode ter gastos extras. Por exemplo, o que é um gasto extra? Vou no restaurante, vou com meu marido no restaurante, vou fazer ali um... Você vai no restaurante hoje, gente, se você entrar, se você pisar, é R$100. Pisou, é R$100. Aí você sai de lá 150, 200. Aí tem gente que todo final de semana, quando é na sexta-feira, cachaça, bebida, bar. Aí sai com os amigos para fazer churrasco. Tem gente que todo final de semana gasta 250, R$300. E não anota. Ele não anota. Ele acha que aquilo ali não vai mudar a sua realidade lá no final. Quando chega no dia do pagamento, que ele pega o dinheiro, poxa, só dá para pagar o aluguel e mal. Aí fica devendo energia, água, internet. Aí a energia passa 2 meses, ela corta. Se você deixar cortar uma energia, sabe quanto é a taxa de religação? É 60 conto. Você sabe quanto é a taxa de uma religação de uma água, se você deixar cortar uma água? R$22, R$30. Aí você vai, eu estou falando isso, gente, baseado na cidade de Jaguaribe, que é muito pequena, perto do Brasil, perto das outras cidades, que deve ser mais caro. Aí você deixa 2 papéis de energia atrasar, o que acontece? Corta, aí para você voltar, você tem que pagar uma taxa e ainda tem que pagar os 2 papéis. Você está vendo a bola de neve que você se meteu? Por isso, na hora que você recebe seu pagamento, o que você tem que fazer? Primeira coisa é os essenciais. É aluguel, energia, água, internet e alimentação. Você tem que ter esse foco, você tem que anotar. Você anota os essenciais, você pode ter outra coisa essencial também. Você pode... Agora vamos para os desnecessários, que eu chamo de desnecessários, mas na realidade são os extras. Você quer uma Netflix? Aí você vai lá, Netflix. Você tem um Disney Plus? Disney Plus. Você tem o HBO+, HBO+. Uma ruma de streaming que você nem assiste, mas você tem. Então, se você adotar, o que vai acontecer no final do mês? Vai acontecer que você vai ver que tem muita coisa ali que você não usa, que você pode ir cortando, que é um assunto para um vídeo mais na frente, né? Próximo passo, terceiro passo, defina metas para a sua vida. Se você não definir metas para a sua vida, objetivos, se você não definir um objetivo para a sua vida, o que vai acontecer com você? Toda vida, aquele dinheiro que sobrar, você vai gastar com futilidades. Vou na praia. Vou ali no beach tênis. Eu vou ali numa festa. Eu vou ali no aniversário de fulano de tal, tenho que levar um presente. Eu tenho que dar um presente. Então, toda vida que sobrar o dinheirinho no final do seu mês, você vai gastar com futilidades e não vai investir para a sua aposentadoria futura. Então, você tem que definir metas. Qual é a minha meta hoje? Rogério Queiroz, qual é a minha meta hoje? Construir uma casa. Eu e minha esposa já chamamos até um empreiteiro para começar em setembro. Nossa meta, nosso objetivo principal é construir uma casa. Qual era a nossa meta anterior? Comprar uma moto para nosso menino. Nós compramos, já faz 1 ano já. Compramos uma moto. Então toda vida você tem que ter metas. Ou, por exemplo, se você não tiver nenhuma meta, se você já tiver uma casa, se você já tiver uma moto, se você já tiver o que você quer, você pensa assim: minha meta é juntar 10 mil. Porque, gente, se você juntar R$1.000, é uma felicidade tão grande. Porque lá em 2012, quando eu tinha 28 anos, que eu contei para vocês, eu nunca tive R$100 na conta. Nunca. Depois que eu conheci minha esposa, ela abriu minha mente. Ela foi, assim, o pilar para começar tudo. Ela pegou um dinheiro que eu tinha guardado, eu gastava com muita besteira, comprava celular, isso e aquilo, eu nem bebia. Só pra vocês entenderem, eu nem bebia, mas eu gastava meu dinheiro todo. Um dia ela encontrou R$1.000 que eu estava guardado numa caixinha de relógio. Aí ela olhou e disse assim: e esse dinheiro aqui? Eu disse: não, estou esperando aparecer alguma coisa para me gastar. Eu disse: não, você vai na Caixa Econômica, vai abrir uma poupança e vai botar esse dinheiro na poupança, que você tem que aprender a guardar dinheiro. E foi a partir desse dia que euzinho aqui comecei a mudar. E eu nunca tinha visto
Uma conta minha com R$1.000 é a melhor coisa do mundo. Quando você abre uma conta, que você bota um dinheiro lá, que você pode pensar assim, poxa gente, eu tenho R$1.000 guardado. Você tem que ter uma meta. Se por acaso você não tiver nenhuma meta, se você estiver bem, se você não tiver cuidado pensando em fazer nada, você diz, pô, minha meta é guardar 10.000. Minha meta é guardar 5.000. Minha meta é chegar... Aí quando você chega no 10.000, você pensa assim, poxa, consegui. Minha meta agora é chegar em 20. Aí você bota lá sua meta, 20.000. Porque você tem que ter uma meta e tem que ter um objetivo. Se você não tiver meta e não tiver objetivo, o seu dinheiro sai pelo ralo. Você chega no final do mês, pega o dinheiro, paga suas contas, sobrou ali R$500. Sobrou R$500, eu vou ali, vou farrear. Vou ali no forrozinho, vou ali gastar, vou ali no bar, tomar uma cerveja com meus amigos. E você nunca vai pensar no seu futuro. Aí quando você chegar lá nos seus 65 anos, 60 anos, aí você não vai ter nada. Aí você vai pensar assim, poxa vida, eu podia ter guardado dinheiro na minha vida todinha. Assim como eu expliquei ontem, eu tinha 17 anos, nunca aprendi o que era educação financeira. Eu vim aprender educação financeira depois dos 28 anos. E foi aí que abriu minha mente. E a partir daí eu consegui ter tudo. Eu não tinha nada, até os 28 anos eu não tinha nada, eu andava de pé. Hoje em dia eu tenho um carro, tenho a casa da minha esposa, estamos fazendo outra casa, tenho dinheiro guardado. Tudo por causa da educação financeira. Quarto passo, gente. Use regras. Qual é uma regra que você pode usar? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele dá umas regrinhas pra gente que você pode ir escolhendo. Depois eu até vou falar sobre esse livro, é muito bom. A leitura desse livro abriu minha mente. Muito bom esse livro. Então, qual é a meta que eu vou sugerir para vocês? Que pode ser até pesado, mas cada um vai se organizando conforme sua realidade. A meta que eu vou sugerir para vocês hoje é 50% para gastos essenciais. Então você pega o seu salário lá é 1.500. 750 é para quê? Obrigatório. Pagar o aluguel, pagar a energia, pagar a água, pagar a internet e a feira. Ah, Rogério, mas eu ganho pouco. Não dá, então você volta para 70%. Eu estou dando só um exemplo de que você tem que estipular uma regra. Se não dá 50, vamos para 70. Para esses essenciais. No caso, a dica que eu estou dando é 50 para essenciais, 30 para gastos extras e 20 para a sua aposentadoria. 20% para você investir, para você guardar. Então, se você ganhar ali seus R$1.500, o que é 20% de 1.500? É muito. Para quem ganha 1.500 é muito, realmente. Vamos dizer 10%. 10% é R$150. Então, se você ganha menos do que o que nós estamos conversando aqui, ganha só um salário, que como salário eu acredito que não dá... É complicado viver com salário, mas geralmente você tem uma esposa, geralmente você tem filhos, e você tem que reunir sua família para isso. Mas digamos que você só ganha um salário, então vamos lá. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele estipula essas regras aí. Se você ganha pouco, você bota uma regrinha, 80% para os essenciais, 10% para gastos extras e 10% para você guardar. Você sempre tem que guardar. Imagine que você é um evangélico. Eu digo isso muito para os meus amigos. Ó. Imagine que você é um evangélico. Todo evangélico, 10% vai para a igreja. Então você faça isso na sua cabeça. Ó. Virei crente a partir de hoje. A partir de hoje, todo mês, 10% vai para mim. Porque você tem que se pagar, você passa o mês todo ralando, suando, acordando 4 da manhã, pegando um ônibus, 2 horas de condução, chega no serviço, sai do serviço, passa mais 2 horas para chegar em casa, você perde 4 horas por dia. Como eu conheço muita gente que perde 4 horas por dia dentro de um ônibus. Aí quando chega no final do mês, não guarda o seu dinheiro. Gente, nós temos que se pagar. Como é que você trabalha o mês todo, sofrendo, batalhando, quando chega no final do mês, papoca o dinheiro todo e não sobra nada? Me explica como é que essa lógica funciona na sua cabeça. Não existe isso. Você tem que guardar um dinheiro para o seu eu do futuro. Porque lá no futuro, você não vai ter essa força que você tem hoje. Você não vai ser jovem que nem você é hoje. Você não vai acordar de bem de manhã. Você vai sempre acordar com a dor. Porque como minha mãe disse, depois dos 40, se não acordar com dor é porque está morto. Então você tem que pensar no seu eu do futuro. Principalmente os jovens não pensam no futuro, gente. É uma questão de futuro, você tem que pensar. Você tem que deixar aquelas frases de efeito. Ah, que eu tenho que se dar amanhã eu morro, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso.
as frases de efeito que todo pobre usa e se lasca. Porque o pobre vem com aquelas frases de efeito: não, que dinheiro não traz felicidade. Gente, pelo amor de Deus, se dinheiro não traz felicidade, pobreza traz felicidade, tristeza traz felicidade, liseira traz felicidade. Gente, é para acordar para a vida. Quem inventou essa frase não tinha dinheiro. Muito bem, quem inventou essa frase, dinheiro não traz felicidade, sabe o que ele era? Um lascado, não tinha nada. Então você tem que ter uma regra. Vou estabelecer aqui uma regra, ó. Eu vou pegar, se você ganhar, que nem eu falei, um salário, você vai pegar 80% para pagar despesas essenciais, 10% para você se divertir e 10% para você investir. Hoje, sabe o que eu faço hoje? 50% da minha renda, de tudo que eu faço durante o mês, eu invisto. 50%. Os outros 50% eu pago minhas contas e me divirto. Porque a minha realidade hoje está bem, graças a Deus, por causa da educação financeira. Meu cartão de crédito até um ano atrás vinha 9 mil a fatura. Sabe quanto é que ela veio esse mês? 2.500. E sabe quanto é que vai vir mês que vem? 1.500. E sabe quanto é que ela vai vir em dezembro? 300. E quando ela vir 300, ela vai zerar. E eu vou sair do cartão de crédito, que é outro vídeo que eu vou fazer para vocês. Esqueçam o cartão de crédito. Cartão de crédito é um agiota legalizado. É 15% ao mês de juros. Se você atrasar uma fatura do cartão, você desceu ladeira abaixo, que é um juro absurdo. Você tem que ter metas. Agora, o quinto passo foi usar a regra. Você vai criar a sua regra. Eu não estou estabelecendo que você vá na minha aqui. A minha é 50-50. Só que você pode usar essa que eu falei, 50% para essenciais, 30% para gastos extras e 20% para você guardar. Mas se você não for a sua realidade, você pode usar 70% ou 80% para os seus essenciais, 10% para você se divertir e 10% para você guardar. Mas você sempre tem que guardar. É como eu disse ontem, o tempo passa, você querendo ou não. Eu estava com 17 anos, já estou com 41. Aí o tempo passou para todo mundo. Quem ficou guardando, hoje tem muita coisa. Quem não guardou nada, tá que nem eu quando eu cheguei nos 28 anos. Que não tinha nada, devia a Deus e o mundo. Você sabe o que é pior? Você receber uma cobrança e depois que uma mulher me disse assim: você é um ladrão. Você sabia que o cara que compra e não paga é um ladrão? Depois que ela me disse isso, eu caí na realidade e disse: poxa, eu vou pagar todo mundo. Paguei todo mundo e fiquei sem nada. Arranjei um emprego depois dos 28 anos e eu disse: a partir de hoje, Rogério Queiroz não compra nada fiado. Tudo vai ser à vista. E naquele momento em diante eu comecei a guardar dinheiro. Só que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje de investir. Porque uma pessoa que guarda dinheiro, ela não sabe o que é um investimento. E às vezes você escuta a palavra investimento e você pensa: não, isso aí é um bicho de 7 cabeças. Mas não é. E eu vou ensinar vocês como é que investe. Porque quando eu pegava o meu dinheiro e botava na poupança da Caixa, eu não sabia que a poupança da Caixa era o pior investimento que existe. Eu não sabia que tendo 30 mil lá, me rendia 150, enquanto 30 mil no Nubank rende 300. Você está vendo? Você está perdendo 50% de lucro, sem você saber. E muitas pessoas estão nessa realidade. Muitas estão nessa realidade. Não, vou botar na minha poupança. Aí bota na poupança da Caixa, que o rendimento é mínimo, podendo colocar no Nubank, no Banco Inter, no Mercado Pago, que o rendimento é o dobro. E com os juros compostos, com o passar do tempo, você vê que aquilo é uma diferença enorme. E eu vou falar com isso para vocês também. O quinto passo, gente. O quinto passo é: reveja o seu orçamento. Eu revejo meu orçamento toda semana. Eu sou fissurado nisso, ficar revendo o orçamento. Reveja o seu orçamento. Fique sempre acompanhando. Ah, esse mês aqui dá para me mudar isso. Ah, esse mês aqui dá para me alterar isso aqui. Você sempre vai revendo o seu orçamento para ficar melhor para você. Porque não adianta você fazer hoje aqui um planejamento, aí quando for daqui para a semana que vem tem uma alteração e você não saber como é que vai estar o seu futuro. Então você tem que toda a vida estar revendo. Ó, eu aumentei um gasto aqui, eu aumentei aqui, então eu vou diminuir aqui. Não vou, esse mês eu vou deixar de ir no cinema, porque eu vou aumentar um gasto aqui e vou ter que guardar dinheiro aqui. Você tem que estar sempre revendo o seu orçamento. Porque, gente, fazer um orçamento não é questão de você ganhar dinheiro, é questão de você ter um controle sobre a sua vida. Lembre-se, você não pode deixar o dinheiro te controlar. Você tem que controlar o dinheiro. É uma realidade que a gente tem que estar sempre batendo na tecla.
você tem que controlar o dinheiro. Você não pode deixar o dinheiro te controlar. Essa é a realidade. E se lembre, o canal Seu Bolso Sua Vida está ensinando você a ter uma educação financeira para você viver melhor. Não tem nada melhor do que você ter uma vida financeira tranquila. Porque nós, depois que ficamos adultos, 80% dos nossos problemas é dinheiro. Eu tenho um amigo meu que ele diz assim: Rogério, você sabia que os casamentos, a maioria se acaba por causa de dinheiro? E é verdade, gente. Quando você está no casamento que você não tem uma educação financeira, que você não tem um controle financeiro, um dos dois vai perceber que o outro está muito errado e vai acabar o casamento. Porque você não está ali equilibrado. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, que eu vou sempre ficar postando vídeos agora. Porque o que eu aprendi, eu quero compartilhar. Assim como meu amigo Gleidson diz: Rogério, o conhecimento tem que ser compartilhado. Principalmente quando esse conhecimento mudou sua vida, porque minha vida mudou, e para melhor. Não tem nada melhor do que sua vida mudar para melhor. Um amigo meu me disse uma coisa muito interessante: a pessoa só aprende que nem você, que chegou lá no fundo do poço, não teve nada, não teve ninguém, aí você aprendeu, porque você chegou lá no fundo do poço. Mas eu quero mostrar para vocês que vocês não precisam chegar no fundo do poço. Vocês não precisam ser despejados, cortarem sua água, cortarem sua luz, não. Vocês podem abrir a mente de agora. O importante é você mudar a sua mentalidade. Valeu, galera!